como é que a gente faz isso usando Puppeteer com Node.js e deixar a sua automação mais confiável. Beleza? Então vamos para a prática. Olá pessoal, tudo bem? Pedro Pacheco na área. Já vai deixando um like aqui nesse vídeo se ele fizer sentido para você. Hoje eu quero falar para quem é acostumado a fazer automação ou web scraping utilizando a biblioteca Puppeteer. Para quem não sabe, o Puppeteer ele é um emulador de navegador onde a gente pode fazer automações, pode fazer testes, pode fazer web scraping no navegador. E a gente utiliza muito essa biblioteca com Node.js para fazer web scraping e automação de navegadores. Às vezes pode acontecer de você executar uma automação ou um web scraping e você ter que percorrer muitas URLs com o Puppeteer. Naturalmente, se você pegar e fizer um for nessas URLs e mandar para o Puppeteer, naturalmente ele vai abrir todas essas URLs ao mesmo tempo, deixando o seu servidor ou o seu desktop, onde estiver rodando o seu script de automação, por exemplo, sobrecarregado em memória e CPU. Se for 3 ou 4 URLs não tem problema nenhum, mas se tiver 100, 200, 1000 URLs que você vai ter que percorrer com o Puppeteer e extrair uma informação ou automatizar algum processo, vai sobrecarregar o seu sistema operacional. Então, eu vou mostrar agora na prática ocorrendo este problema. O que vai acontecer no seu sistema operacional e a gente vai monitorar o Chrome. Quantos processos de Chrome ele vai gerar no seu sistema operacional. E no segundo script eu vou mostrar uma forma efetiva onde ele não vai executar paralelamente todas as ações nos links que você necessite. Mas sim, ele vai fazer de uma forma serial. Primeiro ele vai acessar a primeira URL, vai executar a sua extração de dados ou a sua automação, vai partir para a segunda, terceira, quarta, quinta. Lógico, você não vai ganhar muito em tempo, mas você vai ter a garantia de que a sua automação ou seu web scraping vai ser executado. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso vídeo, que eu vou mostrar na prática como é que a gente faz isso usando Puppeteer com Node.js e deixar a sua automação mais confiável. Beleza? Então vamos para a prática. E agora eu quero mostrar na prática como é que é essas situações para acessar URLs paralelas e URLs em filas no Puppeteer e o que pode ocasionar dentro do nosso sistema quando a gente for criar uma automação ou até um web scraping. Então, só para recapitular, por exemplo, você tem uma lista de URLs para serem acessadas. Nesse caso, nós temos aqui 29 URLs. Essas URLs elas podem ter vindo de algum scraping que você tirou de algum site e dentro de cada uma dessas URLs você quer extrair alguma informação ou você quer fazer alguma automação, ok? Dentro do seu boot. E o que acontece? Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é o index.js. Aqui em cima nós estamos chamando a biblioteca nativa do Node.js, que é a FS, para acessar arquivos, o Puppeteer, que é a biblioteca no qual a gente vai utilizar para emular o nosso navegador. Aqui eu criei uma função chamada lerArquivo, no qual ela vai ler esse arquivo urls.csv. Então, ele vai dar um fs read file sync com o diretório padrão e o caminho do arquivo com o tf8. E eu vou dar um split para cada linha e vou tirar somente a URL, vou fazer como se fosse um for em cada uma das URLs, ok? E aqui eu vou criar uma constante chamando a leitura desse arquivo. E abaixo a gente vai criar uma const chamada navega, na qual ela vai ser uma função assíncrona, no qual aqui ela está inicializando o nosso browser em modo gráfico, depois ela vai acessar a nossa URL
e vai dar só um console.log e vai dar um wait for timeout de 2 segundos, que é esse cara aqui, para ele aguardar e depois ele vai fechar. Então é uma função bem simples que ele só vai acessar a nossa URL alvo. Então aqui, por exemplo, na sua automação, aqui embaixo você poderia tirar um print screen, você podia fazer uma autenticação, podia fazer um web scraping daqui para baixo, ok? E aqui embaixo eu vou dar um urls.map e vou percorrer cada uma delas, ok? Esse então é o nosso arquivo index.js, no qual a gente vai jogar todas as URLs para o Puppeteer e ele vai se virar com ela. E eu vou mostrar daqui um pouquinho qual vai ser a repercussão disso daí. E a gente tem o segundo arquivo, que é o index-fila.js, que também ele chama as mesmas bibliotecas, tem a mesma função ler arquivo, no qual vai ler o mesmo arquivo urls.csv, vai chamar a leitura desse arquivo, e vai ter uma função assíncrona, na qual eu vou fazer um for nas URLs e vou executar dentro do mesmo navegador cada uma das URLs. E também eu vou mostrar detalhadamente na prática o que isso vai acontecer. E agora, para o nosso teste, eu tenho que medir a diferença de processos do Chrome. A cada processo do Chrome, ele utiliza memória e CPU da nossa máquina, do nosso computador. No meu caso, eu estou usando um desktop. E se você for colocar no servidor, ele vai consumir do próprio servidor. E a gente vai monitorar o número de processos. Eu criei aqui um script em shell, que nós vamos utilizar aqui, por exemplo, o pgrep, que é do próprio Linux, -L, -C para contar quantos processos Chrome nós temos rodando na nossa máquina. A princípio, nós não temos nenhum, mas se eu vier aqui e abrir o Chrome, abrimos o Chrome, e eu der de novo o mesmo comando, você viu que ele abriu 12 processos somente por um navegador Chrome. Esse processo que é aberto do navegador, como eu falei anteriormente, ele vai consumir memória e CPU do seu computador. E a gente vai monitorar dos dois scripts qual é o que vai gerar mais processo. E por consequência vai sobrecarregar o nosso desktop. Vamos então colocar na prática e vamos rodar cada um desses scripts. Eu vou dar um bash cmd. Agora vocês podem ver aqui que ele está contando o número de processos abertos do Chrome. Como eu falei anteriormente, eu estou usando um script feito em shell script, basicamente que ele usa esse comando aqui, o pgrep -L para listar e -C do Chrome. Se eu der esse comando aqui, dentro, eu estou utilizando um sistema operacional Linux, mas no Windows você pode ver no gerenciador de processos. Você pode utilizar para verificar o número de processos de Chrome dentro do seu computador. Se eu der esse comando aqui, pgrep -L para listar Chrome, ele não apresentou nada. Se eu abrir aqui, você pode ver que ele está com 11 processos, e eu der novamente esse comando, aqui, aqui é o PID do processo do Chrome, cada um dos PIDs. PIDs são informações de registro da execução do Chrome dentro do sistema operacional Linux, por exemplo, e cada um desses processos aqui, ele vai consumir memória e CPU do seu computador ou do seu servidor, ok? Então, basicamente, esse script funciona dessa forma. Ele vai contar para a gente, através dessa contagem, a gente vai saber o número de processos que cada um desses nossos scripts vão abrir utilizando o Chrome, qual que vai ser mais econômico. Deixa eu fechar aqui o nosso navegador, fechamos aqui, você pode ver que já zerou o número de processos, e eu vou executar primeiramente o index. Vamos dar um node src
index.js e vamos ver o que vai acontecer. Fechamos aqui porque ele não completou o acesso às nossas URLs. Você pode ver que ele abriu inúmeros processos aqui do Chrome, sobrecarregando a nossa estação. Então você pode ver que com mais de 20 URLs, ele chegou a mais de 200 processos do Chrome, naturalmente sobrecarregando o nosso sistema operacional aqui. Ok? Agora a gente vai limpar o nosso terminal e vamos executar esse index, no qual, deixa eu mostrar ele aqui, no qual a gente vai dar um for, a gente vai chamar a instância do browser e do page fora do for, e no for a gente vai acessar esse arquivo aqui, ó, urls.csv, e vai executar no mesmo navegador todas essas URLs. Por consequência, não vai travar o nosso sistema operacional, não vai travar o nosso boot ou o nosso web scraping. Vamos então aqui download src index em fila. Executando. Aqui ele abriu 9 processos no máximo. 11, 15, pode ver que ele está fazendo somente no mesmo processo. Ele não está precisando abrir outros processos do Chrome. Ele só está utilizando os recursos do mesmo processador. Aqui, ele terminou a execução das nossas 28 URLs sem problema nenhum, sem sobrecarregar. Lógico, dessa segunda forma que nós temos aqui no index fila, no qual nós damos um for nas URLs e depois damos um page goto em cada uma delas, você vai perder tempo. Você vai fazer, se você tiver mais de 1000, vai demorar mais, como se você jogasse paralelamente, como nós estamos fazendo aqui no index.js. Mas em compensação, você vai estar ganhando em que o seu boot vai ser executado sem problema nenhum. Eu tenho também outras formas da gente melhorar esse desempenho com relação ao tempo. Vai ser o tópico para um próximo vídeo, claro. Se você quiser ver também essa outra curiosidade utilizando o Puppeteer, deixa um like aí, deixa um comentário de alguma especialidade com relação à automação ou web scraping que você queira ver. Ok? Então, eu procurei mostrar da forma mais didática possível de como você pode utilizar melhor os seus recursos e atingir o seu objetivo, que no caso era a gente acessar todas essas URLs com o Puppeteer de forma mais performática. Ok? Então, deixa um like se esse vídeo foi útil para você. Eu vou deixar o código-fonte aqui na descrição do vídeo para você fazer um teste também na sua própria máquina, no seu próprio computador. Ok? Um grande abraço e até mais!